Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje, encerrando um ciclo aqui de review de alicate amperímetros, pelo menos por enquanto, vamos dar uma olhada nesse lançamento da GVDA. Trata-se do GD166B. É um pequeno alicate amperímetro, mas com alta capacidade. Ele pode fazer 600 amperes, tanto AC quanto DC, 600 volts e tem 6.000 contagens com multímetro completo do tipo inteligente, do tipo smart. Ou seja, algumas características que nós temos visto em instrumentos desse padrão. Inclusive é de baixo custo também, né? Ele é pequeno, a gente vem aqui nesse estojo firme de material rígido, protege muito bem. Vem o manual de instruções aqui no cantinho, o manual de instruções em inglês com ilustrações. Sempre é bom, né, ter a mão, principalmente aqui, caso você queira tirar alguma dúvida com relação à operação. Vem o instrumento em si, vamos abri-lo. Aqui no instrumento, um display com um bom tamanho, abertura interessante, 36 milímetros de abertura da garra, fácil de manusear, e os controles compacto, fácil de usar com a mão só e não é pesado. Ok? Acompanham as pontas de prova, como sempre, para usar as funções de multímetro, e um termopar tipo K para fazer a medida de temperatura, já que ele tem todas as escalas tradicionais de um multímetro, incluindo temperatura. Então ele mede resistência, capacitância, frequência, temperatura, tem teste de continuidade e diodo. Além disso, faz máximo e mínimo e também tem medida de inrush. Isso é interessante porque modelos muito mais baratos dificilmente tem a medida de inrush. Esse daqui tem essa possibilidade. Lembrando que inrush é aquela corrente de partida, né? Corrente de disparo, que normalmente é interessante a gente medir em motores e dispositivos que têm alta corrente de pico durante a partida. Ele faz essa medida aqui durante um certo tempo, ele detecta o pico máximo de corrente. Ok? Tem também teste de medida sem contato aqui, o NCV, o sensor fica aqui nessa ponta, lanterna, que hoje em dia também equipa a maior parte dos equipamentos, que é interessante, né, para a gente medir quadros que não tenham uma boa iluminação. Trabalha com 3 pilhas palito. Vamos abrir aqui logo para ver a instalação das pilhas. Ó, um display bem bacana, um display bem grande. Aqui tem um indicador de qual função a gente está utilizando. Em cima ele mede a temperatura ambiente, porque está sem o termopar, né? Então ele indica que a temperatura local está na função automática. Lembrando que a função automática vai varrer o que a setinha está correndo aqui. Ok? Então ele vai varrer corrente, tensão, resistência e continuidade. São as funções que ele vai correr. E as demais funções ali, diodo, tem uma escala especial de milivolts, frequência e duty cycle, capacitância, temperatura, NCV e live, a gente muda manualmente na função, aqui nessa tecla de função. Ok? A tecla de função verde aqui. Mas antes, pessoal, lembrando que a PCBWay, que fornece as placas profissionais aqui para o canal, continua com a sua oferta de $5, 10 placas 10x10 dupla face, sendo que você tem, numa primeira compra, um cupom de $5, o que deixaria as placas de graça e pagaria somente o frete. Tem onde escolher um frete mais em conta e mais interessante para você. Ok? A PCBWay é líder no mercado mundial e tem, além de confecção de placas, montagens de protótipo e uma série de outros serviços. Ok, pessoal? Voltando para o nosso vídeo. Eu vou trocando aqui e ele muda automaticamente. Olha, ampere DC, tensão DC, resistência, um bar gráfico embaixo, bacana, continuidade, teste de diodo, escala especial de milivolts DC, frequência e duty cycle, capacitância, temperatura em Celsius e em Fahrenheit, ok?
e o teste de NCV, que é aquele teste de tensão sem contato, e o teste live. Quando tem mais de uma função, você tem que ir aqui no Select, aqui nessa tecla lateral, para escolher. Por exemplo, aqui é o live e aqui é o NCV. Outra que tem função dupla, vamos ver qual é a outra aqui que tem. Essa de milivolt, deixa eu botar essa de milivolt, tá? Milivolt DC. Pressionando Select, eu passo a ter milivolts AC. Ok? Então aqui, quando tem mais de uma função na posição, a gente substitui. Tem a função de máximo e mínimo, onde ele vai detectar o máximo e mínimo de uma determinada medida. E se eu pressionar essa tecla aqui por 2 segundos, ele corre para a função alto, que é aquela que ele vai chavear automaticamente entre essas funções verdes que estão destacadas em verde, tanto aqui quanto aqui em cima no desenho, tá? Corrente AC/DC, tensão AC/DC, resistência e continuidade. Bem bacana. Power on, power off aqui. Aqui você dá um hold, você segura a medida, ele trava o que ele estiver medindo, né? Esse botão lateral aqui. E se você apertar de novo, você libera. E pressionando por 2 segundos, você arma a lanterna. Lanterna, um LEDzinho que tem aqui. Pressionar por 2 segundos e ele desliga também. Bem completo, achei bem bacana, firme, né? Ele tem uma boa pegada aqui, bem interessante. A alavanca, achei bem suave a alavanca aqui, fácil de mover, sem grandes dificuldades. Essa abinha aqui lateral é para a gente fixar a ponta de prova. É interessante aqui, você pode fixar a ponta de prova vermelha ali para fazer uma medida com uma mão só, caso você precise fazer uma medida que use a ponta de prova, né, uma medida de tensão, por exemplo. Então tá aqui, ó. Prepara a ponta de prova, coloca aqui vermelho, você encaixa ela aqui. Assim já está travada. Tira aqui a pontinha e você pode ir no local lá perto do quadro com uma segurança maior para fazer a medida com a ponta aqui na lateral. Parece que tem esse encaixe aqui do lado, ok? Então vamos partir para algumas medidas, alguns testes. A gente vê a precisão aqui do instrumento e já voltamos. Bom, pessoal, vamos usar aqui os nossos padrões para a gente fazer os testes mais básicos aqui do multímetro primeiro, né? Lembrando que a gente está falando do modelo da GVDA, modelo GD166B. Ele tem uma série de multímetros e alicate amperímetros, e essa série GD, ele tem um modelo 166A, que não mede tensão, que não mede corrente DC, o 166B, que é esse daqui, que mede tensão DC e AC, e também tem um 168B, ok? Então esse daqui é o intermediário, 166B. Vamos lá fazer alguns testes aqui. Primeiro, na função automático, eu vou usar o meu padrão de tensão, que gera 2,5 volts, 5 volts, 7,5 e 10, com precisão, para a gente verificar, primeiro, se ele detecta aqui a tensão e se ele mede direto. 2,5, ok, 2,498 volts. Detalhe, ele sendo um instrumento de 6.000 contagens, nesse tipo de medida ele vai mostrar 3 casas decimais após a vírgula, né? 5 volts, 4,997, ok, 4,997, bem preciso, né? 7,5 volts agora, 7,49, como eu passei de 6.000 contagens, ele já tira uma casa, né, normal. Bom, e agora vamos medir 10 volts. Vou botar aqui em 10, acabou a pilha do meu gerador, tive que ligar ele na fonte. Mas tudo bem, vamos lá, 10 volts, está em automático, 9,98. Muito preciso e bem próximo aqui aos valores gerados pelo AD584, ok? Sempre aqui na escala automática. Agora nós vamos medir resistência e depois capacitância aqui de precisão. A resistência, ele funciona na automática, só a capacitância que tem que ir para manual, né? Então, a minha resistência de sempre aqui, padrão é 7.49, 7.4975 kΩ. Então, vamos lá. Bota aqui em resistência.
Ele já detectou que é resistência 7,48 kΩ. Bem cravado aqui. Ok? 7,49 no finzinho ali que deu. Né? Que é exatamente o valor. Agora 7,48. Ok. Capacitância eu vou ter que ir no manual. Né? Então a gente vai aqui e escolhe capacitância. E a capacitância padrão aqui é de 39,57 nanofarads. 39,57, vamos lá. 39,91 nanofarad, um pouco acima, mas dentro da tolerância. A tolerância de capacitância desses instrumentos sempre é um pouquinho mais folgada, mas está bem razoável aqui a medida. Ok? Lembrando que o bar graph vai aqui embaixo acompanhando. Ó. O bar graph é bastante interessante, uma medida analógica, principalmente se ele for rápido, para a gente ver as variações. Né? Então vamos medir agora a tensão alto, né? Porque ele vai conseguir medir isso de forma... vai detectar de forma automática. Vou botar uma tensão pequena aqui, vou botar 5 volts. Ok. 5 volts medindo 4,81, como eu já tinha medido bem preciso ali no nosso teste de precisão standard. Vamos a tensões mais altas então. Vamos botar aqui 10 volts, depois 20 volts, 30 volts, medindo aqui, 29,96, 40 volts, 50 volts, 60 volts, que é o fundo de escala aqui, 59,91, bem cravadinho aqui a tensão também, uma boa medida de tensão DC. Ok, desligando, vamos passar a medir agora a tensão AC. Bom, vamos lá. Eu coloquei aqui o Unity UT61 Plus e aqui o nosso GD166B. Eu estou colocando tensão AC pelo Variac, 0,7 volts AC, 0,72 mais ou menos. Está batendo aqui as duas medidas iguais. Agora eu vou aumentando aqui no meu Variac, aqui próximo a 10 volts, 10.00 aqui, 001, 10.001 também. Bem igual também. Vamos lá para cima para uns valores maiores. Vamos botar aqui na faixa de 40 volts. 40.7, 40.6. Está variando aqui, 40.7 também, praticamente igual também. Vamos ir lá mais para cima. Agora na faixa de 100 volts. AC. Aqui. Ok. 103.3, 103.4, 103.4 aqui também, ó, igual agora a medida, idêntica, tá bem preciso. E vamos a 127 volts, vou botar aqui 127, ok, 127.6, 7, 8, 9, tá variando um pouquinho, né? Atenção, deixa eu baixar um pouco aqui no Variac. Ó, 127,5, 127,5. Idêntica. Perfeito. Vamos ao fundo de escala aqui. 150.8 volts, ponto 9. 151, ó, subindo os dois aqui, 151.2, 151.3, variando bem parecido. Muito bom, ó. Medida AC desses caras estão muito precisa mesmo. Ok? Baixei, desligando. Quando eu desligar, ele vai provavelmente apitar. Eu imaginei, porque ele vai medir. Vou desconectar aqui, vai medir a resistência. Ele vai passar um alto a medir resistência, vai medir a resistência do enrolamento transformador do Variac. Ok? Então, corretíssima aí a situação. Bom, desconectando aqui, a gente aproveita para testar a função de continuidade. Continuidade a gente também pode ser manual, ó, se eu encostar aqui. Só que continuidade na função alto não é legal, né? Então, porque não vai ter velocidade, porque ele fica fazendo um scan. Ele fica escaneando aqui essas quatro funções. Então a gente muda aqui direto no manual para continuidade. Vamos ver se ele é rápido. Aí sim.
rápido e eficiente. Ele dá o sinal sonoro e dá o sinal visual aqui também, para essa função de continuidade, ok? As funções de milivolts ali permite que ele meça tensões pequenas, o que traz esse cara para uma área mais para eletrônica. Embora ele tenha uma capacidade muito alta de corrente aqui na garra, até 600 amperes, inclusive ele é categoria 3 até 600 volts, então permite usar aí tranquilamente para funções de eletrotécnica de baixa tensão. No caso, para a eletrônica, ele é bem completo também, porque tem essas funções específicas, por exemplo, uma escala de milivolts, tanto AC quanto DC, que é muito útil em eletrônica, okay? Além das escalas de capacitância e de frequência. Vamos dar uma olhada nessa escala de frequência. Bom, não dá para olhar todas as escalas, mas não, o vídeo fica muito longo, mas a escala de frequência, muitas vezes eu não testo. Vamos dar uma checada nessa aqui, porque ele tem uma escala até 1000 kHz e depois uma escala até 10 MHz. Então vamos ver se ele efetivamente tem essa precisão nessas medidas. Eu vou ligar o gerador de funções para isso, ok? Bom, eu liguei aqui no gerador de funções, vou ligar com 500 Hz inicialmente. Lá ele mediu 499.9 Hz, tem aqui o bar graph. Ele tem uma escala que vai até 1000 kHz e depois de uma outra até 10 MHz, mas elas são automáticas, né? Vamos botar 1 kHz. Mod 1 kHz, mediu 999.8 Hz. Está correto. Vamos usar 100 kHz. 99.98 kHz, ok. Vamos a 1 MHz, que é o fim da primeira escala. 999.8 kHz, ok. Agora vamos a... O limite seria 10 MHz, né? Então vamos botar 5 MHz. 4.999 MHz aqui, ok. E vamos ao fim de escala 10 MHz. 9.998 MHz. Eu estou medindo 10 MHz. Vamos ver se ele passa um pouquinho, né? Muitas vezes ele passa, né? Vou botar 15 MHz. Olha, passou e mediu corretamente. 15 MHz. Vou botar 20 MHz. Vamos ver até onde ele vai. 20 mediu. Vamos medir 40 MHz. Estranho que ele está medindo. 40 ele não mede não. Aí se perdeu. Tá, vamos botar 30. 30 MHz. Também não. 25? Não. 20. 20 MHz mediu. Bem legal, hein? Vou botar 22, só para ver até onde ele vai. 22 MHz gravado, 23. Ok, 24. Não. 23 MHz é o limite. Que eu consegui aqui, olha, 23 cravado. Então, o manual diz que ele vai até 10 MHz. É mais confiável usar até 10, né? Mas ele tem uma folga legal aqui na escala de frequência, embora com pouca precisão aqui no sentido de resolução, né? A resolução é ruim aqui para as escalas muito altas, porque só tem 4 dígitos, né? Então, mas para frequências mais baixas é bem interessante aqui, para você ter uma boa noção da frequência que você está medindo, ok? Bem legal a função aqui de frequencímetro. Vamos partir agora para alguma medida de corrente. Bom, pessoal, vamos testar agora então a corrente AC, que é a mais importante. Vou colocar aqui esse resistor, meu variac com uma tensão um pouquinho mais baixa para não extrapolar aí a corrente, e vamos testar e medir com esse amperímetro aqui em série, para a gente comparar aqui com a medida da garra, ok? Então vamos lá, vou ligar aqui o variac, está mostrando 2.9 amperes, e vamos botar agora esse cara aqui na passagem, vamos ver aqui, ó, 2.89, tá? 2.89, tá bem no meio, tá? Agora vamos aumentar um pouquinho essa tensão devagar aqui para não extrapolar os 5 amperes limite aqui do variac. Ó.
Vamos chegar aqui a 4 amperes. 4 amperes, 4.1 amperes. 4.1 nos dois, ó. Bem preciso, sim. Ok? Medindo aqui, ó, diretamente no terminal. 4.1 lá. Entrou aqui. Olha lá. É o mesmo fio aqui que está em série aqui com os amperímetros, ok? Medindo bem também a corrente alternada. Bem bacana. Bom, pessoal, esse daqui, como eu já comentei, GVDA GD166B, vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse. Também é um multímetro de baixo custo, você certamente vai conseguir ele abaixo de R$200, nessa época pelo menos. É um CAT3, bem acabado e parece robusto. Já tive experiência com uma marca GVDA e eles fazem bons produtos, são produtos de qualidade, baixo custo e com bastante recursos, né? Recursos até bastante interessantes aí para usar tanto para eletrônica quanto eletrotécnica, ok? Bom, é isso daí. Se vocês gostaram deste novo review, não deixe de clicar no like, se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações, e até o próximo vídeo. Um grande abraço.